Do capitão Augusto, qual a posição do senhor? O senhor é favorável à redução da maioridade penal e se, na visão do senhor, o aumento das penas para os adolescentes seria uma alternativa viável? Bom, primeiramente, plenamente favorável à redução da maioridade penal. Antes até de entrar nessa questão desse projeto de aumentar o tempo de internação, a gente tem que primeiro dar uma analisada no contexto, hoje, da violência no país. Primeiro, a sensação de impunidade reina, e não é por acaso, realmente há uma impunidade muito grande. A reincidência do marginal no cometimento de dos crimes chega a quase 85% de reincidência. Então até as próprias polícias, o próprio judiciário está fazendo um retrabalho. Nós adotamos uma política mais de segregar. Aqui, até no parlamento, nós vemos uma política muito clara de tentar recuperar o marginal a qualquer custo, mesmo que o custo seja novas vítimas do cidadão de bem. E já está na hora de termos a coragem de admitir que tem pessoas que não querem se ressocializar, não querem se recuperar. Então, colocar ele em liberdade, isso é à custa de novos estupros, novos homicídios, novos sequestros e assim por diante. Então, nós deveríamos estar adotando mais uma política de segregar esses marginais que não têm recuperação. É a primeira coisa. Na questão dos adolescentes, dos menores, não é uma verdade esse número isolado de apenas 1%. Nós temos dados comprovados de que a participação de menores em crimes chega a quase 50%. Nós não estamos falando apenas do homicídio, aqui no caso da redução da maioridade penal. Eu vou além. A redução da maioridade penal deveria valer para todos os crimes graves praticados pelos menores. Seja o estupro, sequestro, seguido de morte, ocorrências graves, lesão corporal seguida de morte e assim por diante. Então, a participação dos menores hoje no crime é muito maior do que esse apenas 1%. Sem contar que, nos casos dos homicídios no Brasil, a porcentagem de elucidação dos crimes não chega a 2%. Deputado capitão Augusto, o senhor concorda com essa visão de que é a sociedade que leva o adolescente à criminalidade? Então, isso a gente está vitimizando o marginal. Na realidade, a gente está arrumando uma desculpa para justificar a ida dele para o crime, que não é a questão capitalista, em hipótese alguma. A preocupação que nós temos é realmente com o cidadão do bem. O que fazer com esse menor? Deixar solto. Nós não estamos falando de adolescentes inocentes, trabalhadores, estudantes, pessoas sem a má índole. Nós estamos falando de marginais, de criminosos, pessoas que cometem crimes bárbaros. É desse que nós estamos falando. Não há uma outra alternativa se não segregar esses menores, esses adolescentes. Não podemos deixar soltas na sociedade, expor na própria sociedade. Então, por isso que concordo plenamente da questão da falência dos presídios. Os presídios no Brasil é uma lástima. A Constituição fala de priorizar realmente os menores, mas antes de priorizar eles, nós temos que priorizar a vida, que é o nosso maior patrimônio. Claro. E depois a liberdade. Então, nós estamos falando de vidas. Quando nós estamos falando de segregar esses adolescentes que têm essa má índole, essa índole violenta de cometer crimes, é para preservar o cidadão de bem. O sistema carcerário nosso está totalmente falido. Né? E concordo plenamente que deveria haver um estudo, um investimento em cima disso. E vou além, eu sou a favor totalmente da privatização dos presídios. Hoje o Estado gasta 8 salários mínimos por preso. Se ele privatizar, vai gastar 4. E quem está cuidando dos presídios ainda tem lucro em cima disso aí. E daria uma condição digna para o preso. Que hoje os presídios não dão condição digna. Mesmo eu tendo uma linha dura de direita, eu concordo plenamente de que o preso está pagando o segundo maior patrimônio que nós temos, que é a liberdade. Somente a liberdade. Então a dignidade tem que ser preservada. Até para que ele possa, quiçá, recuperar e retornar para a sociedade. E as políticas públicas também, né, óbvio que nós temos uma enorme questão de política pública que levaria ou evitaria que o adolescente ingressasse no crime. Mas a partir do momento que ele ingressou, não há outra saída senão segregar para evitar que ele cometa novas. A gente vai continuar discutindo isso dentro de alguns instantes, deputados. Eu vou pedir um momento para os senhores, porque o Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo, mas volta já, não saia daí não. Você acredita, deputado capitão Augusto, que o parlamento está sendo movido por vingança? A redução da maioridade seria uma medida vingativa, e a segregação seria uma medida vingativa. O senhor concorda que isso seria o Estado sendo vingativo com os adolescentes? Então, eu tenho 25 anos de polícia trabalhando efetivamente, diretamente no policiamento. Então, nós temos um ECA, que é uma ilha da fantasia. E completa 25 anos também agora. Completamente
destoado da realidade. Ele não pune, ele não funciona. Não é por acaso que a sensação de impunidade impera no Brasil. É o ECA que não pune? É o Estatuto que não pune? Ou é o Estado que não utiliza o ECA corretamente? Também, os dois. É mas o ECA também é benevolente. Por isso que reina essa impunidade de falar que o menor pode tudo. E realmente pode. Hoje, o menor pode tudo. O menor tem licença para matar no Brasil. Pega os homicídios que os menores cometeram, vê ele com maior de idade, vê se ele tem alguma condenação na ficha dele. Ficha limpa. Como nós, como cidadão, como adolescente do bem, que estudou, trabalhou, filho digno, um cara do bem da sociedade. Então o ECA realmente ele não funciona. É a impunidade implantada. Isso aí é para as pessoas que estão completamente distantes da realidade do policiamento. Não é por acaso, não é apenas 87%, deu o Datafolha. O Ibope deu 92% da população aprova e quer a redução da maioridade penal. Nós estamos falando de 18 anos que foi implantado lá em 1940. Lá o entendimento, o autoentendimento da pessoa era um, hoje é outro. Falar que um adolescente de 16, 17 anos não tem a plena consciência de que não pode matar, não pode estuprar, não pode esquartejar, não pode sequestrar, pelo amor de Deus, gente. O que nós estamos falando é que a vítima ela tem um direito, aí poderia até entrar numa parte da vingança, mas não é vingança, é um direito. A vítima e os familiares da vítima, ela tem o direito de ver seu algoz atrás das grades. Para que não cometa novos crimes, para que novas famílias não sejam prejudicadas, não seja punida. E o que se propõe aqui? Eu pergunto para os que defendem a não redução da maioridade. Faz o que com os menores que praticaram homicídio, sequestro, estupro, crimes hediondos? Deixa solto? Porque o ECA, ele não retira da sociedade. O ECA, ele é bastante benevolente, extremamente benevolente. Por isso que impera no Brasil a sensação de impunidade, principalmente dos menores. Não é por acaso. É porque na prática, na realidade, na linha de frente, ocorre isso de fato e de verdade. De verdade. O ECA está totalmente distorcido, destoado da sociedade. Então nós precisamos realmente adequar. O que nós estamos propondo aqui, realmente, a questão da redução da maioridade penal, é preservar vidas, preservar o cidadão de bem. Nós temos o direito de brigar pelo cidadão de bem. Obrigada, deputado. Deputado